Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, eu disse, e como é do conhecimento dos irmãos, faz um ano que nós estamos estudando a Bíblia toda. Começamos em julho do ano passado com Gênesis, e história por história, vida por vida, dando destaque às coisas principais. Tem sido uma jornada assim, de muito grande edificação e de crescimento na palavra de Deus. Eu digo isso de mim mesmo, porque cada vez que eu estudo e descubro coisas novas do Senhor, eu fico maravilhado, como é maravilhoso, como é amplo, como é edificante ler o livro de Deus. E oro para que seja a experiência dos irmãos também, à medida que a gente está indo, caminhando sem pressa, mas com o objetivo de ver a Bíblia inteira. E que proposta grandiosa, não é verdade, gente? Bem, nós terminamos quarta-feira passada fazendo um panorama do fim da vida de Samuel, e principalmente a forma como, embora ele fosse um homem que amava o povo e que trabalhava para o povo, ele foi desprezado pelo povo. E talvez a mesma coisa alguém venha experimentar de uma ou outra forma, mas não devemos, meus amados, nos admirar disso, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Foi assim com Samuel, e a dose que Cristo teve que beber de um amargo cálice como este foi muito maior. Por que não seria assim conosco? Não é neste mundo que alcançaremos as recompensas do nosso trabalho para Deus. É na eternidade. Neste mundo, o Salvador bem ensinou que o ladrão rouba e a traça corrói, mas aquilo que está reservado para o povo do Senhor, na glória do Senhor, nenhum ladrão pode roubar e nenhuma traça pode corroer. Onde está a sua recompensa pelo seu trabalho para Deus? Neste mundo, meus amados. Alguém me dirá, ao ver um crente de idade avançada, enfermo, e diz: mas pastor, por que Deus permite que isso aconteça com a irmã fulaninha, que é servo do Senhor há tantos anos, com o irmão fulano, que é servo do Senhor há tantos anos? Meus amados, não importa de que maneira o fim da vida venha, é o nosso passaporte para a glória. E as coisas que deixamos não são para comparar com as coisas que alcançaremos. Ou como alguém expressou esta verdade: não é tolice trocar aquilo que você não pode reter por aquilo que você não pode perder. Não é tolice trocar aquilo que você não pode reter por aquilo que você não pode perder. Sai Samuel de cena. Ele começa a ocupar um lugar secundário e entra um homem que é uma das figuras mais curiosas da Bíblia e um dos retratos mais perfeitos de como nós somos criaturas confusas, contraditórias, que dizem que vamos e não vamos. O nome dele é Saul, o filho de Quis. Verdadeiramente merece o título de hipócrita. Saul era um grande hipócrita. Capítulo 9 é onde nós estamos. Nós somos apresentados a Saul. É a primeira vez que ele aparece na Bíblia. E o que ele está fazendo? Nós pensaríamos que ele estaria a fazer algo grandioso, mas não. Algo importante, não. Algo espiritual, menos ainda. Saul está procurando as jumentas do pai que se perderam. Mas é um bom retrato. Você sabe, meu amado, que todas as vezes que alguém aparece na Bíblia pela primeira vez, a primeira coisa que a Bíblia diz sobre aquela pessoa é a sua característica principal. É curioso isso. Qual é a primeira vez que Deus aparece na Bíblia? Uai, a resposta é fácil. Qual é a primeira coisa que se diz sobre Deus na Bíblia? Que Ele é Criador. Qual é a primeira vez que Cristo aparece na Bíblia? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a sua descendência e o teu descendente. Ele pisará na cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. É o evangelho inteiro aí numa cápsula. O descendente de Eva, Jesus Cristo,
não de Adão, porque ele não teve pai humano. O descendente de Eva, Jesus Cristo, inimigo da descendência, do reino, do domínio, da influência de Satanás, foi mordido no calcanhar pela serpente, pelo diabo, mas pisou na sua. Bem, dei isso como uma dica de como você lê a Bíblia de maneira geral. Todas as vezes que alguém aparece pela primeira vez, é a característica primeira da pessoa e principal que você deve atentar. E sabe o que Saul é, meus amados? Ele é um serviçal e não um comandante. Esta é a figura de Saul. Ele era um cooperador do seu pai. Seu pai, obviamente, era alguém que tinha bastante valor, bastante riqueza, porque ele tinha muitas jumentas, a ponto de perdê-las. Mas ele não é apresentado para nós como um homem de coragem, nem como um homem de firmeza, de força. E a respeito da espiritualidade de Saul, é curioso o que acontece, verso número 6. Saul saiu com um empregado, e o empregado diz para ele: eis que há nesta cidade um homem de Deus, está falando de Samuel. Tudo quanto diz, sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora para lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Aí Saul diz: mas o que nós vamos levar para ele? Nós não temos nada. Verso 8 ele diz: eu tenho um dinheirinho aqui, vamos levar. Verso 9: antigamente, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. E aí Saul foi a Samuel para levar um assunto de grande importância, a ponto de tomar o tempo do profeta de Deus. Onde estão os jumentos do meu pai? A forma como algumas pessoas lidam com as coisas do Senhor Deus é a mesma como Saul lidava. São as pessoas que não atentam para a grandeza do Evangelho e nem para a grandeza da obra de Cristo na cruz do Calvário. Elas querem antes resolver ali as suas jumentinhas perdidas, os seus pequenos e triviais problemas do dia a dia, que não devem ser comparados nem por um minuto com aquilo que o Evangelho verdadeiramente é. São as pessoas que entram na igreja procurando a cura ou a resolução de problemas específicos e não estar num relacionamento reconciliado com Deus. Nós conseguimos perceber essa diferença, irmãos? Porque o Evangelho nos foi dado para a bênção completa da pessoa, mas começando por onde? Começando pela reconciliação da nossa alma com Deus, de quem somos inimigos. Mas Saul não queria saber disso. Tendo diante de si Samuel, que nós já estudamos a sua vida, que era um homem cheio do Espírito Santo, sábio, ungido, capaz de falar de Deus como ninguém mais do seu tempo, ele vai lá não para perguntar das coisas grandes de Deus, ele não vai lá para saber quem Deus é, a obra, o caráter de Deus, a lei de Deus, o que Deus exige, não. Ele está indo lá para quê? Onde estão as jumentas do meu pai? O retrato de Saul, meus irmãos, é de alguém muito frívolo, espiritualmente frívolo, que manuseia coisas grandes demais, como comprar uma balinha com uma nota de R$100, ou mais do que isso. Ele toca em algo imenso, pensando numa gotinha de água no oceano. A atitude de muitas pessoas para com as coisas de Deus é exatamente esta. Se elas são eventualmente atingidas por uma circunstância da vida, antes do culto começar já estão lá, sentados no banco, orando e demonstrando interesse, zelo, buscando, mas buscando o quê? Tendo atravessado aquela provação, onde estão? Não estão. Isso tem nome: frivolidade. Tratar como se fossem coisas banais, coisas que são gigantescas, imensas e preciosas. É a forma como muitas pessoas recebem o Evangelho.
Porque o Evangelho, aquela mensagem do céu quanto ao que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, é a resposta de Deus para a vida humana, é aquilo que todas as pessoas precisam ouvir, é aquilo que todo mundo, crente ou não crente, tem que ouvir todos os dias e meditar para sempre. E no céu não tem outra coisa senão o Evangelho, mas a mensagem do Evangelho parece indiferente. E alguém diz, inclusive, que Cristo é o seu Salvador, mas não se vê em sua vida como não se via na vida de Saul isto. Então, amados, por que Deus escolheu este homem sem liderança, espiritualmente frívolo e desinteressado, para ser o rei de Israel? Uma boa pergunta. Por quê? Se falar todo mundo uma vez, eu não escuto. O que foi que você disse, Vantuil, que é a resposta certa? Saul foi um grande juízo de Deus sobre Israel. Saul foi a resposta de Deus, porque Deus disse a Samuel: estão abandonando a ti, estão abandonando a mim e não a ti. Então Saul foi indicado para ser o rei do povo, para que o povo visse o que é ser regido, governado, liderado por si próprio e não por Deus. Vimos quarta-feira passada qual era a forma de governo de Israel até então: teocracia, governo de Deus por meio de juízes. Eles preferiram trocar Deus por alguém visível. Então Deus falou: vocês querem alguém? Eis aí o retrato, a figura mais representativa de todos vocês, para representar, para governar, para liderar. Saul foi um juízo de Deus. Mas pastor, Deus tinha dito lá no livro de Deuteronômio, nos escritos de Moisés, Deus tinha dito que Israel teria um rei. Pastor Hugo, Jacó, muitos anos antes de Moisés, 215 anos antes de Moisés, foi abençoar os seus 12 filhos no Egito e profetizou que a casa de Judá seria a casa dos reis. Então nós temos um impasse bíblico para resolver aqui agora. Deus usou uma figura tão espúria como Saul. Deus usou alguém tão frívolo e banal como Saul, tão mediano, pequeno, medíocre como Saul, para julgar o povo. Mas como é grande a sabedoria de Deus, irmãos, e nós não conseguimos jamais contemplá-la, ao mesmo tempo introduzindo aquela monarquia que pertenceria a Davi. O que é Saul comparado com Davi, meus irmãos? O que é Saul comparado com Davi? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. As mulheres cantavam isso nas ruas da cidade. O que é Saul comparado com Davi? Note então uma lição. Por vezes nós não compreendemos os caminhos pelos quais o Senhor nos leva. Não é verdade, meus amados? Não é assim a nossa experiência, mas podemos muito bem confiar que a mão que dirige é sábia, que a mente que conduz é poderosa, bondosa e amorosa. Deus usou uma figura tão... eu não tenho nem adjetivos mais que eu não tenho usado ainda para descrevê-lo. Uma figura tão sem sal, tão sem graça, tão pouco expressiva, para trazer algo grandioso. Não é isso parecido, meus amados irmãos, com a forma como o Evangelho entra no nosso coração? Você já percebeu que quando você ouve a mensagem do Evangelho pela primeira vez, ela é uma espada dura? Ela é duríssima contra nós. Ela diz que nós somos pecadores, que precisamos nos converter, porque de outra maneira não é possível ter vida, nem paz, nem esperança. É dura a mensagem do Evangelho, mas depois, quando nós encontramos o nosso Salvador, que doçura é o Evangelho, não é verdade? Ele é uma espada primeiro, mas que glória, que coroa, que bênção ele é depois. Prossigamos. Capítulo 9, verso 15, 16. Mas já dissemos, né? O Senhor revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão. Esse é um dos títulos do rei. Por capitão quer dizer que o rei, ao contrário do que Davi fez, não tinha o direito de ficar em casa olhando a varanda. O capitão tinha que sempre estar envolvido na batalha. Ele era sempre um capitão.
Davi abriu mão disso, trouxe coisas terríveis sobre si. Mas prossigamos. O qual ungirás por capitão sobre o meu povo, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. De fato, Saul foi usado em certa medida para isso. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até a mim. Quer dizer que a resposta de oração era Saul, pastor? Como já dissemos, irmãos, por um tempo era. Mas pela mesma porta por onde Saul entrou, Deus abriu o caminho por onde viria Davi. E depois de Davi, Salomão. E mais ainda, quem é o grande descendente de Davi? O nosso amado Rei. O nosso amado e glorioso Rei Jesus Cristo. Prosseguindo, eu não vou me ater muito aos detalhes, como fiz no estudo de Samuel. Vamos fazer uma coisa mais panorâmica em relação a Saul e ir ao capítulo número 10 agora. Capítulo 10 começa com Samuel tomando um vaso de azeite, derramando sobre a cabeça. Mas sobre a cabeça de quem? O azeite valia mais do que Saul. Derramando sobre a cabeça desse homem frívolo, desse hipócrita, desinteressado das coisas de Deus, esse coração incrédulo. Ele derramou um azeite preciosíssimo, consagrado ao templo, beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão da tua herança? Nós lemos este texto no começo do culto, então eu não vou lê-lo, vou apenas mencionar. Samuel deu 3 sinais para Saul. O primeiro sinal foi o seguinte: que ele deveria ir para o sepulcro de Raquel. Isso tem um sentido, vamos falar desse sentido daqui a pouco. De lá, ele ouviria a mensagem que as jumentas foram encontradas. Foi o primeiro sinal, o sepulcro de Raquel. O segundo sinal, verso número 3, é que ele se encontraria com 3 homens que vão subindo a Deus. É assim que está aí no verso 3 da sua Bíblia? 3 homens que vão subindo a Deus. Eles estão levando 3 cabritos, 3 bolos de pão e um odre de vinho. O terceiro sinal é que Saul, verso número 5, 6, 7, ele encontraria um grupo de profetas profetizando com instrumentos, saltério, tambor, flauta e harpa. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Vamos analisar esses 3 sinais, porque eu acredito que eles foram muito significativos para Saul e são significativos também para nós. Primeiro, ele mandou que Saul fosse para o sepulcro de Raquel. Um bombom para quem souber me dizer em qual cidade Raquel está sepultada até hoje. É a capital do Pará. Igual aquele jogador de futebol, né? Aquela história famosa que foi jogar em Belém, disse: estou muito emocionado de vir jogar na cidade onde Jesus nasceu. Ela está sepultada numa cidade chamada Belém. Caminhem comigo por um minuto para a gente entender isso. Saul era de qual tribo de Israel? Benjamim. Qual foi a circunstância da morte de Raquel? O nascimento de Benjamim. Ela morreu durante o parto. Ela deu ao filho o nome de Benoni, que significa o filho da minha dor. Mas Jacó não aceitou aquele nome e chamou-o de Benjamim, que significa o filho que se assenta à minha direita, da dor para a honra. Saul era um benjamita que foi enviado por Samuel para o túmulo da mãe de Benjamim. Mas tem mais. O livro dos Juízes, nós já vimos, termina assim, parecendo um livro de terror. Ele conta uma história de estupro e comportamento homossexual que termina numa pessoa retalhada e numa guerra civil. Ele termina com uma idolatria que ainda tem um grupo de pessoas que vai lá roubar o ídolo e um sacerdote leviano que aceita mais dinheiro pelo seu trabalho. Que horror! Ele termina por fim com a guerra civil, em que se extinguiu praticamente toda a família de Benjamim. É terrível. Nós já vimos em que ponto isso aconteceu, por que está escrito dessa forma. 3 episódios terríveis acontecidos em Benjamim. Mais um, a morte da mãe. Por que Samuel enviou Saul para aquele lugar? Para o começo do seu reinado ser um lugar que tinha tanto significado terrível. E há uma lição clara para Saul que se aplica a nós.
jamais, meus amados, nos esqueçamos quão propensos a cair e a pecar nós somos. Se alguém pensa que está de pé, curioso que a Bíblia não diz se alguém está de pé. A Bíblia diz: se alguém pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ungido, Saul se levantaria dali se sentindo o ungidão do Senhor. 1 litro de óleo foi derramado, empapando o seu cabelo, barba, roupas, com aquele perfume especialíssimo que nunca mais a humanidade vai sentir, porque a receita daquele azeite se perdeu para sempre. Ungido e com as palavras do profeta Samuel, representante de Deus no planeta Terra, dizendo: o Senhor te ungiu para ser capitão do povo. Ora, minha gente, quem não levantaria com a moral elevada? Mas diz assim: vai lá para um lugar que te lembra muito bem quão terríveis são os pecados. Vai para um lugar terrível, de sentido terrível, de morte, de maldade, de guerra. Vai para um lugar horrível, é o que Samuel diz. E lembre-se que se você não seguir o caminho do Senhor, onde você vai terminar? Mensagem duríssima, irmãos. E visual. Saul estava olhando tudo aquilo ali ao seu redor. E nós devemos, meus amados, trazer isso para o nosso coração. Viu, queridos? A queda está somente um passo de distância. Ninguém de nós consegue ficar firme para hoje e para amanhã. Você fica firme no Senhor hoje, amanhã você precisa ficar firme no Senhor novamente. Nós temos uns aos outros para nos ajudar, graças a Deus por isso. Nós temos este livro para nos ajudar, cheio de conselho de verdade, mais do que, não sei se mais, mas tanto quanto essas coisas, nós temos o próprio Espírito Santo de Deus habitando em nós. Mas caímos, não caímos, amados. E o pastor chama alguém para uma conversa e diz: meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, que caminho é esse que você está seguindo? A pessoa diz para mim e fala assim: não, pastor, está tudo bem. Normalmente eu digo: olha, se eu estou te chamando é porque não está. Se eu estou te chamando é porque não está. Chá comigo, pastor. Nada comigo, tudo com Deus. Se a gente está em pé, para o Senhor que nós estamos em pé. Foi o primeiro sinal, irmãos. Não sei se Saul conseguiu aprender a lição, porque ele cometeu pecados tão terríveis. O segundo sinal que Samuel deu para ele foi: em seguida você encontrará 3 homens subindo para adorar a Deus. Um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro 1 odre de vinho. Verso número 4, veja isso. Te perguntarão como estás e te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Mas o que o homem não deu? Pode consultar e faz uma leitura do verso 3 com o verso 4. No verso 3 eram 3 homens, 3 pães, 3 cabritos e uma garrafa de vinho. Aí deu para Saul, um deles deu para Saul 2 pães. O que não foi dado? 1 pão, 3 cabritos e uma garrafa de vinho. Não é isso? Para Saul aquilo, a intenção de Samuel era que houvesse um sentido muito claro nisso. Muito claro. O sentido de que rei, uma vez rei, ele se tornaria um servo do povo. E ele iria viver daquilo que o povo compartilhasse com ele. Mas nunca o melhor. O melhor era para Deus. O cabrito era para Deus. O vinho era para Deus. O pão podia ser para Saul, mas não o pão todo. Saul deveria entender essa lição, porque a posição na qual ele se encontrava era uma posição que ele rapidamente poderia usar do seu poder para dominar o povo, se enriquecer e se tornar um tirano como ele eventualmente se tornou. Um homem que lutava mais pelos seus próprios interesses e pelas suas paranoias do que pelos interesses do povo. Israel perdia a batalha, mas Saul mandava os soldados atrás de Davi. A lição que queria ser transmitida ao seu coração era de que ele é um servo e não um senhor. E de que o melhor não é para ele, o melhor é para Deus.
que o sustento dele viria de Deus por intermédio do povo. E agora, meus amados, isso é um mundo de interpretação, isso é um mundo de verdade espiritual para nós. Número 1, você é servo do Senhor e não senhor de você mesmo. Sabe disso? Aprendeu essa lição? Essa é a lição que a gente leva a vida inteira para aprender. Você é servo do Senhor e não senhor de você próprio. No domingo da Páscoa eu pregava aos irmãos sobre isso, sobre uma pessoa em certo evento no qual eu pregava, que me procurou e desfiou um rosário de problemas lá na igreja, ou pelo menos que ele achava que eram problemas, e disse assim: ó pastor, eu vou entregar todos os meus cargos. Ousado. Eu disse para ele assim: meu irmão é servo. Servo não escolhe o que faz, em que condições faz, nem por quanto tempo faz. A lição do serviço, meus amados, é uma que a gente tem que aprender a vida inteira. Outra lição que nós aprendemos aqui da vida de Saul muito claramente é aquilo que Paulo escreveu: tendo o que comer, lembra deste verso? E com o que nos cobrir, fiquemos contentes. Este é mais um texto para a gente meditar nele. Não devemos perseguir as riquezas do mundo, Paulo escreveu. Tendo o que comer e com o que nos cobrir, fiquemos contentes. Saul poderia ter dito para o moço assim: olha, eu sou o rei de Israel, você não quer me dar um caputinho desse? Não. Mas ele não podia. Igualmente a nós aplica-se esta verdade: nosso sustento vem do Senhor. Somos servos de Deus. Ele sempre cuidará de nós. Mas não vamos ficar cobiçando as coisas que Deus tem para dar. Que o que Ele nos deve, recebamos com contentamento e gratidão. Então, o terceiro sinal. E esse aí, minha gente, como é alvo de má interpretação, este terceiro sinal. Leiamos, verso número 5. Então, capítulo 9, verso 5, 1 Samuel. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que descem do alto, e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Então, bem, alguns tentam dar para isso o sentido mais distorcido possível, que era o de que, basicamente, quando o Espírito se apoderou de Saul, Saul entrou numa espécie de transe, um transe no qual ele perdeu o controle das suas faculdades mentais, e ele passou a reagir aos impulsos que percorriam a sua mente, falando palavras sem que elas passassem pela compreensão dele, e agindo de uma forma lunática, sem que o seu corpo compreendesse o que ele estava fazendo, porque na interpretação de algumas pessoas é isto que é ser apoderado pelo Espírito Santo e profetizar. Foi isso que aconteceu ali? A profecia em questão era musicada, os irmãos perceberam isso? Quando fala dos instrumentos, saltérios, fala de tambores, ritmo, fala de flautas, fala de harpas, então era algo cantado. Então nós estamos chegando aqui no caminho de entender o que se passou. Eles estavam no tabernáculo, no alto do outeiro de Deus, está aí no verso 5, estavam descendo de lá, cantando o quê? Essa é a pergunta. Cantando os hinos do cantor cristão. Parecido. Uma das coisas que eles com certeza estavam cantando, você pode conferir aí em Deuteronômio capítulo 32. Uma das coisas que eles estavam cantando, você pode ver aí em Deuteronômio 32. Qual é o título deste capítulo na sua Bíblia? Na minha está o último cântico de Moisés.
Este era um dos hinos que fazia parte da adoração a Deus no tabernáculo, durante os rituais ordenados na lei do Levítico. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Verso número 3, apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, todos os seus caminhos justos são, Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto é. Consulte mais um dos cânticos que eles talvez estavam cantando ali, em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo número 15. É chamado o Cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O cântico de Miriam está no verso 21. Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. O cântico de Miriam, por acaso, aos irmãos, parece ser uma repetição do cântico de Moisés? Sim ou não? Sim, evidentemente sim. Ela não era a porta-voz de Deus, Moisés era. Ela se apropriou das palavras de Moisés e as cantou. Mais um dos cânticos que eles talvez estavam cantando ali, Salmo 90. Quem escreveu? Moisés. É mais um dos salmos, dos cânticos escritos por Moisés. Esse em questão, Esdras removeu do Pentateuco e colocou no livro dos Salmos. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Quando nos é dito que Saul estava profetizando, ele não saiu de si. Ele não entrou em transe, nem tampouco ele fez aquilo que Samuel foi ungido por Deus para fazer, que era falar em nome de Deus. Mas ele estava, e claro que auxiliado pelo Espírito Santo, como o texto bem nos diz, ele estava sendo movido por Deus para que da sua boca saíssem palavras que tinham sido dadas pelo Espírito Santo. Assim ele estava no grupo daqueles profetas, dizendo palavras que tinham sido inspiradas e escritas, compostas não por ele, mas pelo próprio Deus. Então Saul estava sim profetizando. O Espírito Santo se apoderou dele, quer dizer então que ele caía no chão e rodopiava, e balbuciava e gemia. Ou será que os crentes no livro de Atos que estamos estudando, quando ficaram cheios do Espírito Santo, saíram para pregar o Evangelho com clareza e coragem? Saul, que era um homem tão mediano, frívolo, banal, uma pessoa insignificante, sem nenhuma profundidade de vida, uma pessoa que não tinha fé, era um incrédulo e um hipócrita, pela razão, pela forma como o Espírito Santo atuava,